Olá, meu nome é Samara Satico e essa é a aula de número 20 do curso de pintura das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre cores. Nas aulas anteriores eu mostrei para vocês o processo da pintura de um cachorro, né? Uma pintura colorida, que até então, antes disso, a gente só fazia exercícios e pinturas usando apenas o branco e o preto, né? E aí eu passei o processo do cachorro para introduzir aí o estudo das cores. Bom, para começar, a gente precisa primeiro entender um pouco sobre cor, sobre teoria das cores, né? Se vocês aí tiverem possibilidade de buscar informações em livros ou mesmo em sites de pesquisa na internet, vocês vão encontrar facilmente, é só escrever lá, teoria das cores, ou procurar em livros. No meu caso aqui, ó, eu tenho um livro que mostra aqui o meu círculo cromático, as cores primárias, né? A gente aprendeu desde criança, pelo menos eu aprendi, que as cores primárias eram amarelo, azul e vermelho, né? Mas em relação ao pigmento e a tinta, a gente tem esse formato aqui, que é o amarelo, o ciano e o magenta. E como esse livro ele é mais antigo, aqui está escrito como púrpura ou carmim claro. Carmim claro seria o nome da cor da tinta óleo no tubo, né? Vou explicar aqui brevemente. Uma outra coisa legal também é que esse sistema de cores primárias é o mesmo utilizado nas máquinas impressoras, né? A gente tem a tinta amarela, a tinta ciano, que é o azul, né? E o magenta, o púrpura. É muito fácil aqui a gente entender, né? A gente tem as cores primárias aqui nesse triângulo, as secundárias aqui, né? Mistura do amarelo com o ciano, a gente vai ter esse verde. Se eu quero um verde mais escuro, eu coloco um pouco mais do ciano, ó. Se eu quero um verde mais claro, eu coloco um pouco mais do amarelo. Nesse caso aqui, ó, magenta, eu misturo com o amarelo, eu vou ter o vermelho. E aí, se eu coloco uma quantidade maior de amarelo, eu tenho um amarelo mais escuro ou um laranja mais claro. E aqui eu vou ter uma cor intermediária entre o vermelho e o magenta, né? Aqui embaixo é a mesma coisa. A mistura desse com esse, eu vou ter esse. E aí, se eu tenho mais desse, eu vou ter esse. Se eu tenho mais desse, eu vou ter esse. Aqui no meu livro, esse livro se chama, ele é bem antigo, deu pra ver porque caiu um pedaço aqui, né? O nome dele é Como Pintar a Óleo, de José Maria Parramon, coleção Aprender Fazendo. Acredito eu que tenha em PDF, né, em formato digital aí para vocês fazerem um download. É um livro muito bom, ele explica os princípios básicos desde materiais de pintura, algumas técnicas, enfim. E é esse livro que eu vou usar para poder explicar melhor para vocês com imagens, tá? Então vamos lá. No caso aqui das cores primárias aqui, ó, eu vou ter o amarelo cádmio. Esses nomes que eu vou dizer são nomes das cores que elas aparecem. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu acho que não vai focar, né?
elas aparecem aqui, ó. Cada marca de tinta vai ter o seu catálogo, né? O catálogo de cores, e aí tem uma numeração e o nome da cor, né? Nesse caso aqui, ó, vermelho, cádmio, escuro. Então, todo tubo de tinta tem um nome, né, da cor. Não é simplesmente azul claro, azul escuro, ou vermelho claro, vermelho escuro. Tem um nome específico para cada cor. Então, aqui eu vou ter o amarelo cádmio médio, tem o carmim de Garança, tem também o azul da Prússia e o branco de titânio, né? São essas três cores que o livro mostra como as cores primárias. Essas três cores primárias. São os nomes que eu acabei de dizer aí, que são as três cores primárias que a gente consegue, a partir das cores primárias, produzir as outras cores. Consigo pintar, fazer uma pintura simplesmente usando as cores primárias? Sim. Só que vai dar muito mais trabalho. E o mercado, ele oferece pra gente uma gama muito grande, uma variedade muito grande de cores, né? E então é muito melhor você já comprar as cores prontas. É claro que você não vai usar nunca elas puras. Você sempre vai estar misturando umas com as outras, né? Mas é muito mais fácil do que simplesmente trabalhar com as três cores primárias, né? Sobre marcas de tinta óleo, existem as mais profissionais, de alta qualidade, né? Que são todas marcas estrangeiras, né? Procurem aí na internet também para saber mais sobre essas marcas. Aqui na região, eu não encontrei loja nenhuma que venda essas marcas estrangeiras, marcas de linha profissional, aqui na região de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras. Vocês só vão encontrar em loja física, em lojas lá em São Paulo ou pela internet. Aqui na região são vendidas as marcas nacionais e as mais populares, que são as tintas da Acrylex e Gato Preto. A experiência que eu tenho com essas duas marcas, que são as marcas mais populares que a gente consegue encontrar aqui com mais facilidade na região, o que eu tenho a dizer? A diferença da Gato Preto para Acrylex é que a Acrylex ela é um pouco mais opaca do que a Gato Preto. A Gato Preto ela tem um brilho maior, o mesmo pigmento em marcas diferentes, elas acabam secando num tempo diferente também, mas é uma diferença pequena que não prejudica, pelo menos nunca prejudicou até hoje, nenhuma pintura que eu tenha feito. Vou falar agora como que eu armazeno as minhas tintas. Como eu disse, é possível pintar uma tela assim só usando as cores primárias? Sim. Só que dá muito mais trabalho e é muito mais difícil você conseguir fazer a mistura para chegar num especificado tom, né? Então, aos poucos, você vai adquirindo as cores. São tintas que não são baratas, então sai caro se você querer comprar todas as cores tudo de uma vez. Então, vai comprando aos poucos. Eu tenho aqui algumas cores. E aí, como é que eu faço? Eu guardo todas nessa caixa, uma caixa de ferramenta. E, para facilitar durante a pintura, eu organizo, ou pelo menos tento deixar organizado, o que é muito difícil porque eu não sou organizada. Eu organizo por cores, ó. Eu coloco dentro do copinho
E aí vai, ó. Aqui só tem o vermelho. Tem vários tons de vermelho, ó. Tem vermelho cádmio, vermelho francês, vermelho chinês, carmim, vermelhão, laca germânio, gerânio, na verdade, né, ó. Aí nesse copinho aqui eu tenho os azuis, olha só. Aí eu coloco todos os azuis que eu tiver, eu coloco aqui, ó. Temos cobalto, azul cobalto escuro, azul ultramar, azul da Prússia, gris de pane, que são os nomes, assim, gente, que só com o tempo mesmo para vocês conseguirem se adaptar e decorar. Porque são uns nomes um pouco diferentes, né? Como, por exemplo, esse que eu acabei de falar. Cadê? Gris de pane, né? Nem sei se é assim que se pronuncia. Então, é assim que eu organizo, ó. Tá todas as cores aqui na minha caixa, só que tá separada dentro de copinhos, ó. Aqui eu tenho os verdes. Tenho verde inglês claro, óxido de cromo, que é o verde óxido de cromo, verde Messier. Olha só. Terra verde. Entenderam? Então, assim, é uma maneira de tentar deixar tudo organizado. E aí, durante a pintura, o processo da pintura de um quadro, eu já vou conseguir localizar a cor que eu quero, né? Vou voltar aqui a mostrar esse livro. Esse livro, gente, eu achei um livro muito bom, porque ele mostra aqui, ó, por exemplo, ó, os amarelos mais utilizados, os principais amarelos, os principais vermelhos, verde e azul. E aí, ele também explica aqui, ó, qual a característica principal de cada pigmento, né? Por exemplo, o amarelo de Nápoles, procedente do antimoniato de chumbo, é uma das cores mais antigas que se conhecem, opaca e com bom grau de secagem, venosa, como todas as tintas de chumbo. Então, assim, é um livro que vai explicar do que a tinta é feita, se ela seca mais rápido, mais demorado, se ela tem transparência, se ela é opaca. É um livro muito bom e que vale a pena vocês procurarem, tá? Agora, em relação, eu acabei de falar aqui, ó, procedente do antimoniato de chumbo e blá blá blá, derivado de chumbo. Deixa eu ver aqui, ó. Produzido pela mistura de óxido de cromo, amarelo limão e cádmio. Tá vendo? Então, é um livro que explica bastante sobre as cores. Se eu for falar todos aqui na aula, vai ficar muito extenso, né? Então, assim, para os meus alunos que são do WhatsApp, eu vou disponibilizar em JPEG aí, vou mandar no grupo para vocês terem aí um material para estudo. E quem não tá no meu WhatsApp aí, no grupo do WhatsApp, procura na internet ou nas livrarias esse livro aqui, ó. E aí vocês vão ter uma explicação das principais cores, né? Se ela é mais opaca, se ela é mais transparente. Vou falar sobre a minha experiência desses anos de pintura. Amarelo. Uso muito o amarelo Nápoles Carne, que é um amarelo mais claro,
Na verdade, é um cor de carne claro, ó. Ele é um amarelo, é tipo como se fosse um tom de areia. Uso muito. Amarelo indiano. O amarelo indiano, ele é uma cor com transparência. Ou seja, olhem só. Ele tem pouco branco na composição, tá vendo? Então, eu consigo, se eu for fazer uma mistura, pigmentar bastante de amarelo, ou se eu quero fazer uma veladura, com uma camada fininha para dar um tom amarelado, também posso usar porque ele é transparente, né? O que seria a cor transparente? É uma cor que eu vejo ela no tubo assim, ó, e ela tá escura. E aí se eu passo numa superfície branca, ela fica clara. Por quê? Ela dá a transparência e com o branco da base eu vou ter uma cor clara. Se eu pegar esse mesmo amarelo, por exemplo, amarelo indiano, que é uma cor transparente, e passar ela pura em cima de uma folha branca, eu vou ter um amarelo claro, né? Agora, se eu passar esse mesmo amarelo indiano numa superfície preta, escura, esse amarelo não vai cobrir o escuro, porque ele é transparente. Então, ele vai ficar um amarelo escuro. Ele vai sempre ter um resultado com a influência da cor da base que ela vai estar sendo utilizada para pintar. Entenderam? Uma outra cor aqui, que é um exemplo de cor de tinta, de pigmento com transparência, é o azul ultramar escuro e o azul fictalocianina. Ó, azul, não dá pra ver, né? Azul fictalocianina. Olhem só. Eu vou fazer o teste aqui pra vocês. Vou fazer no... Só um minutinho que eu vou pegar o material. Vou dar um exemplo aqui de tinta de cor com transparência e uma cor sem transparência. Uma tinta transparente, com transparência e uma sem transparência. Por exemplo, o azul fictalocianina. Vocês notem que ele é um azul relativamente escuro no tubo, tá vendo? Olha só. Conseguem ver? Que ele tá brilhando, né? Ó, aqui, ó. Vocês vejam que ele é bem escuro. Daí, ó, eu tenho aqui uma base onde eu tenho uma parte escura e uma parte clara. Ó, eu vou passar um pouquinho aqui e vou espalhar pra vocês. Olha só. Eu ainda tenho a tinta em grande quantidade, ela tá um azul escuro. Daí, se eu passo ela aqui, ó como ela fica clara. Por quê? Porque ela tem transparência e aí eu consigo visualizar o branco atrás do azul, que é o branco da base da folha que eu tô usando. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Ó, tô passando, ó. E aí o que acontece? Fica com a cor do fundo. Então, essa é uma cor com transparência. Entenderam? Agora eu vou mostrar pra vocês um azul opaco, uma tinta opaca que não tem transparência, que é o azul cobalto. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Coloquei aqui uma quantidade. Vou fazer a mesma coisa com o dedo, ó. Meu dedo tá
tá limpo. Vou usar esse aqui, ó, que é o que tá limpo. Pego um pouquinho aqui e faço isso aqui, ó. Agora eu vou fazer na parte escura. Olha só. Tá vendo como ela cobriu a parte escura? Então, isso é uma tinta opaca, que tem alta cobertura. Olhem só. Olhem a diferença do resultado de uma tinta para outra. Essa é uma tinta com transparência e essa é uma tinta opaca. Olha só. A com transparência, eu vou ter sempre a influência da cor da base, ó. Nesse caso aqui, branco, e aqui embaixo, escuro. Então, eu fiquei com azul claro, um azul extremamente escuro. Nem dá pra ver, praticamente. E aqui, com a tinta opaca, a tinta de cobertura, de alta cobertura, eu consigo cobrir tanto em cima, a parte clara, quanto a parte de baixo, que é escura, ó. Tá vendo? Então, essa é a diferença que eu quero que vocês entendam sobre cor com transparência e cor opaca de alta cobertura. A cor com transparência, ela não dá cobertura, ela dá o tom da cor, mas ela não cobre, entenderam? Vou dar mais exemplos de diferentes cores assim. Por exemplo, azul da Prússia. O azul da Prússia também é uma cor transparente, só que aí ela tem um tom mais pro escuro do que o azul fitalocianina. O azul fitalocianina, que eu não sei nem onde eu guardei. Aqui. Esse azul fitalocianina, ele dá um azul céu, sabe? Um azul quente, um azul quente, enfim, não tão roxo. Agora, o azul ultramar, que também é uma cor com transparência. Cadê o meu azul ultramar? Azul da Prússia. Azul ultramar escuro. Ele também é uma cor com transparência. Não vou conseguir abrir, porque já tá um pouco seco, né? Não vou conseguir abrir. Mas esse azul ultramar é igual a esse azul. Ele no tubo ele é bem escuro, porque é um azul com transparência. E aí em cima do branco, ou misturado ao branco, ele fica um azul forte. Só que aí o azul ultramar, ele já é mais puxado pro roxo. Vou voltar aqui com a minha tabela das cores primárias. Aqui, ó. Olhem só. Um azul, que eu digo um azul quente, porque na verdade o azul é uma cor fria, né? Um azul mais aberto, mais vibrante. E aqui eu tenho um azul mais roxeado, tá vendo, ó? Esse azul com o magenta vai dar esse roxo, né? O roxo com esse ciano, que é o azul claro, eu vou ter um azul escuro, um azul mais puxado pro roxo, entenderam? Então, o azul ultramar vai me dar um tom de azul cobalto, que é um tom mais roxeado. E o azul fitalocianina é um azul que vai me dar um azul mais quente, um azul mais aberto, um azul mais claro. E são esses dois azuis principais que eu uso muito, né? Que ao invés de eu comprar azul cerúleo, por exemplo, que é esse azul
usado mais para o céu, um azul mais aberto, mais vivo. Esse azul ciano, na tinta óleo, seria o azul cerúleo. Ao invés de eu comprar o azul cerúleo, eu uso o azul fictalucianina misturado ao branco, que vai me dar o mesmo tom de azul cerúleo. E aí eu tenho uma multifunção, né? Eu posso usar ele dosando a quantidade de branco que eu quero, ou eu posso usar ele puro para fazer a transição de um sombreado, por exemplo, né? Vermelhos. Uso muito o vermelho francês. O vermelho de cádmio eu não uso muito porque, na minha opinião, ele é muito opaco. Ele é muito claro. Claro que é uma tinta ótima para cobertura, né? Quanto mais opaca a cor, melhor a cobertura. Porém, para mim, para as pinturas que eu faço, eu não gosto muito de usar ele. Eu prefiro usar o vermelho francês e o vermelho chinês. Que são vermelhos mais, como pode ser, vermelhos mais puros, são mais menos opacos, né? Agora, de tons de marrom. Uso muito sépia, que é um tom de marrom escuro, mas aí eu vou ter se eu misturar ele no branco, eu vou ter um acinzentado, né, porque ele tem muito preto na composição. Uso também sombra queimada, que já é um tom mais avermelhado, né, se eu misturar ele no branco, ele vai me dar não vai me dar um cinza tão azulado quanto o sépia, vai me dar um cinza mais avermelhado, né, porque ele é um marrom avermelhado. O terra de siena também. O terra de siena, na verdade, ele é um marrom, mas ele é considerado um vermelho também, né? Enfim, nome de cores e as cores são coisas que vocês vão pegar aí na prática mesmo, né? Eu não comecei a pintar com 15 anos, lá, com os meus 15 anos, e aí no primeiro mês de pintando eu já sabia de cor o nome das cores. Não foi assim. Demorou muito para eu me adaptar e habituar com o nome das cores, né? E com quais cores eu mais utilizaria para fazer todas as pinturas em geral, por exemplo. No início, eu não sabia que existia, por exemplo, o azul fictalucianina. E aí o que eu fazia? Eu usava azul cerúleo. Então, eu tinha um resultado geral da minha pintura mais opaca, né? Uma pintura sem tanta variação de tom, de cor e de profundidade, sabe? Mas enfim, são coisas que só na prática mesmo e praticando sempre. Então é isso. A aula de hoje eu quero que o exercício da aula de hoje é procurar estudar um pouco mais sobre a teoria das cores, que é o que vai ser a base para que vocês consigam aí fazer a mistura das cores e chegar nos tons equivalentes que vocês querem. E um outro exercício muito bom também é começar a ler catálogo de tinta, porque as empresas elas disponibilizam catálogos de cores, né? Que são as cores, assim, cada cor, um quadradinho, o nome embaixo e o número, sabe? E aí vocês visualizam a cor e vão aí tentando memorizar o nome das cores. Caso vocês não tenham a possibilidade de praticar com a tinta em si, né? Em mãos, para vocês terem aí como referência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.